Olá pessoal, muito bem-vindo ao Café com o Doutor da Saúde aos Negócios. Meu nome é Caio Pado, sou seu host aqui e hoje estou com uma convidada mais que especial. Se você é papai ou mamãe, há uma grande chance de você talvez já ter ouvido falar dela aqui em Brasília, né? É a Dani Rico. Eu vou até ler tudo aqui porque é muita informação sobre ela e para eu não errar e não pecar. Bem, a Dani é uma profissional de educação física com educação perinatal. Ela é palestrante, especialista em atividade física para gestante, pós-parto e bebê, especialista em desenvolvimento do bebê e atividades aquáticas. E olha, eu vou te falar que funciona, viu? Que lá em casa funcionou, que é uma maravilha. Dani, obrigado por você ter vindo, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Caio. É um prazer estar aqui conversando com você e estou muito feliz. Bem, bora lá. A gente vai falar hoje um pouquinho tanto da parte do seu empreendedorismo, de onde surgiu, você contar a sua história, até porque aqui não é um podcast só para médicos, não. Aqui é para profissionais de saúde, então educador, fisioterapeuta, e para a galera entender a sua história e ver, porque é um case de sucesso, né? Com certeza. Já tem, se eu não me engano, mais de 15 anos, 20 anos. 24 anos. 24 anos. Gente, assim, o programa, além de ter isso, ele é referência por qualidade e excelência no cuidado de cada mulher e cada bebê. Eu conheci a Dani através da minha esposa, que ela se inscreveu no programa da Dani Rico numa das academias, uma das maiores redes do Brasil, e a gente vai falar sobre isso. E é fantástico, assim, quando a gente compara, acho que o desenvolvimento dos bebês, tudo que vocês conseguem entregar como programa, até para quem não tem rede de apoio como a gente, é fantástico. Então, acho que para quem não conhece, até o colega aí, às vezes, se tiver na sua cidade, vai atrás e a gente vai chegar lá. Bem, Dani, primeira coisa, né? Experiência própria, todo mundo já viu, deu para ver que eu amo o programa dela. E da onde que surgiu? Como é que você pensou nisso? Bom, eu realmente tive a grande ideia de criar o programa através da minha maternidade. Eu fui mãe solo, com 23 anos, e na faculdade a gente não tinha uma matéria, uma disciplina na faculdade que falasse um pouco sobre gestação e exercício. E eu fiquei, grávida muito cedo e eu sempre treinei, eu sempre gostei de praticar atividade física. E quando eu engravidei, eu fiquei, oi, e agora? O que eu posso fazer? E na época eu perguntei para a obstetra, mas a minha obstetra era super sedentária, então ela não tinha, uma noção, ela só falou assim, continua fazendo o que você faz. Só que eu tava correndo, fazia capoeira, Então assim, totalmente, fora, assim, depois que eu fui estudar, que eu vi, meu Deus do céu. E eu me senti um pouco perdida na minha área mesmo, sabe? E eu falei, gente, é um nicho esquecido. É um nicho, aí veio aquela, Luizinho empreendedor. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém achou ainda esse nicho para ser trabalhado. E aí veio a ideia, quando a minha filha estava com 2 anos, eu fiz um curso em São Paulo, no Hospital Santa Joana, que tinha um centro de treinamento, olha que legal, centro de treinamento de gestante e pós-parto. Que demais. Eu fiquei encantada e não tinha vaga para eu me inscrever, já tinha acabado, era em julho, minha filha estava pequenininha, eu tive que deixar a minha filha pela primeira vez e ir para São Paulo depois de muita insistência de falar, por favor, só aceita, eu sou pequenininha, eu fico no cantinho, não vou atrapalhar. E foi, assim, muito desafiador, porque na época, como mãe solo, e eu tinha uma rede de apoio da minha mãe e tudo, minha mãe estava viajando nessa época, e eu tive que deixar com a mãe do pai da minha filha, e assim, com o coração na mão, mas eu fui tão determinada, primeiro que não tinha vaga eu consegui, segundo que foi a primeira vez que eu fui para São Paulo de ônibus sozinha e tinha que andar de metrô e fiquei de favor na casa de uma amiga da capoeira, que assim não era tão íntima, sabe aquela coisa assim que você fala, gente, eu tinha que ir. E nada é por acaso, E foram 20 dias, aula de 7 da manhã às 9 horas da noite. Foi assim, sensacional a experiência e duro, porque eu não tinha grana, sabe, para
para ficar no hotel, para comer bem. Então eu passei muito frio, era em julho, não tinha roupa de inverno. Foi um sacrifício que hoje, eu olhando, eu falo, caramba, como você conseguiu, né? E eu lembro que eu cheguei muito cedo, 5:30 da manhã, eu estava em frente à padaria, assim, comendo, tomando meu café, e o centro de treinamento era na frente. E aí eu fiquei esperando sentada na escada, e a minha mestra, a Cláudia Melling, que era professora do curso, ela olhou para mim e falou, você é a Daniela Rico? E ela falou, eu falei, sou. Ela falou, imaginei, né? Então, assim, ela viu a minha vontade de fazer essa especialização. Ah, porque você estava atendendo a vaga, né? Tava, e eu perturbava ela todos os dias, coitada. E para você ter ideia, no final, eles sortearam uma medalhinha de ouro de uma gestante. Quem ganhou? Então o universo conspirou, porque assim, Total. Lá em casa a Maria falou, cara, gestante tem desde que o mundo começou, desde Jesus. Você surgir com esse programa é algo que é aquilo, você criou uma categoria que não existia. Isso é muito. Você abriu aí um legado que, quando você não estiver aqui, com certeza seu trabalho vai estar sendo continuado. Sim, isso que é eu digo que é o meu propósito, né? E foi muito interessante porque depois dessa especialização, eu estava participando do processo seletivo da Companhia Atlética, que foi a primeira academia nacional em Brasília. E eu fui a segunda candidata selecionada num processo seletivo de 790 pessoas que participaram. E quando eu fui contratada, eu já entreguei o projeto. Já estava tudo... Eu falei, gente, eu vou implantar isso. E eu implantei numa rede nacional, né? E a academia me deu muita força, porque eles viram que era algo inovador. Valor, né? E foi muito interessante, porque naquela época não tinha o marketing de hoje. Sabe como era o meu marketing? É bacana. No meu tempo livre, que era pouco, eu tinha uma filha, morava sozinha, tinha que sustentá-la, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, mas eu tinha os intervalos depois do almoço, né, umas 2, 3 horinhas, eu fiz num papel A4, programa gestante, objetivo, benefícios, e eu ia para os consultórios médicos dos obstetras, sabe representante de remédio? Sim. Era eu ali. Genial. Esperando uma oportunidade para o médico abrir a porta e eu me apresentar. Tomei muita porta na cara. Galera, por favor, né? Tem que ser mais educada e receptivo quando a gente tem visita, né? É difícil. Mas era aquela coisa, ninguém conhecia. E aí foi interessante, porque assim, eu levava umas 10 portadas, mas 2 abriam, sabe? E era a oportunidade de eu vender o meu produto. Mesmo o produto sendo da academia, vamos dizer. Que eu era professora, né? Então, assim, eu tive a visão do marketing, né? Eu consegui evoluir com o programa e o mais interessante, começou a ter gente e eu buscava os melhores horários. E os coordenadores falavam assim, Dani, esse horário é hora de ginástica localizada, é o horário de rush na academia. Eu falei, sim, eles queriam me oferecer 3 da tarde. Como é que uma grávida vai treinar 3 da tarde? E eu falava, gente, grávida trabalha, grávida precisa de um horário nobre. Então, eu ainda lutava pelas grávidas, né? Para ter um espaço na academia. Porque eu tentava explicar que a mulher que ela engravida, ela tem uma vida comum, ela trabalha, ela tem horário, ela precisa ser respeitada nesse sentido e valorizada, né? E mostrei também que ali era a semente. Se eu tenho uma grávida, eu posso ter o pai dentro da academia, depois vai ganhar o neném, entendeu? Então, eu mostrei que era uma continuidade. A gente começa com a gestante, pode vir o avô, né, que é o pai e a mãe da gestante, a gente consegue trazer a família. É igual na oftalmologia a gente fala, quem atende criança atende a família, porque quando você atende a criança, você atende o pai, a mãe, o avô, a avó. É assim, aí quando pensa assim em fluxo de vendas, é uma esteira de venda. Sim. Só que na verdade você vai atender ele ao longo da vida, né? E se for um bom atendimento, a pessoa continua. Mas sensacional. E aí, você nesse tempo, você estava trabalhando já só com o programa ou não? Era professora da academia e eu sempre tive muita habilidade com as atividades aquáticas e principalmente com as pessoas de meia idade, né? Porque o jeito que você atende, a carisma, o cuidado e a atenção é o que realmente influencia numa excelência em atendimento. Então, você
ser educado, você ter o carinho, você ter a preocupação com o cliente ele fica com você. Então, minhas aulas sempre foram muito cheias, né? E a demanda começou a aumentar. E aí, interessante é que naquela época eu visitava as gestantes quando elas ganhavam neném. Eu tinha tempo para isso, né? E o que aconteceu? Quando eu ia visitar, eu encontrava aquela mulher abandonada, melancólica, cansada, naquela bolha. E eu falava, eu preciso tirar ela daqui. Tem mais isso. Pronto. E aí, segunda ideia, preciso que ela volte para academia. Então eu vou montar. E aí já foi uma continuação, né? Isso. Na verdade, você criou primeiro gestante, e depois você foi vendo foi meio que uma jornada aí, né? Sim. Em São Paulo, tinha só a hidro e o solo, só como alongamento. E aí eu fui aprimorando. Eu falei, não, precisa ter um fortalecimento, a postura dela muda. E aí eu ia lá na avaliação física. Eu falei, olha, preciso que a gente trabalhe um pouco sobre a questão de pesquisas, né? E aí Guilherme, ele que era o avaliador na época, ele foi super parceiro. Ele falou, Dani, vai ser gratuito, a gente vai fazer um banco de dados de testes de ergospirometria, um teste sublimiar do limiar para comparar. E aí a gente foi vendo a evolução postural, foi vendo a evolução do condicionamento físico, massa magra, massa gorda. E durante um ano, eu tinha dados mensais de avaliações de grávidas que participavam do programa para eu ter uma ideia como estava sendo, né, realmente o resultado para elas, a eficiência do programa. Em nível nacional? Ainda não. Aí o que aconteceu? Eu criei o solo, mas eu incrementei o solo, tinha a parte de fortalecimento que não tinha em São Paulo, acrescentei a natação, acrescentei a musculação, né? E a hidro já existia. Então eu fui melhorando e acrescentando atividades que eu tinha ali na academia, né? De excelência. Então eu comecei a fazer treinamento com os professores da musculação. Eu virei uma líder, né, do programa dentro da academia. E isso era em uma unidade? Só em Brasília por enquanto. Só em Brasília. E aí a direção da academia começou a perceber isso, porque os números começavam a aumentar, né? Eles trabalham muito em relação a números. Sim. E aí me convidaram para eu ser uma trainee, né? Para eu ser uma treinadora nas unidades da Companhia Atlética no Brasil. Então eu acabava viajando muito, treinando. Só que, infelizmente, nem todas as unidades conseguiram manter. Por quê, Caio? É um desafio, né? Precisa ter um líder apaixonado por aquilo. Precisa ter um líder que tenha ideias de divulgação, que hoje a gente tem uma facilidade em relação ao marketing que não tinha antigamente, né? Então, assim, Aí eu comecei a criar palestras, convidar profissionais, começar a ter um network maior na área da saúde. Eu não fiquei só ali na educação física. Eu comecei a ir no obstetra, psicóloga, na físio. Então, eu comecei a buscar profissionais que tivessem parcerias, porque eu falei, gente, para tratar a gestante, ela tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Sim. Ninguém vai trabalhar sozinho com ela. E aí acabou um pouco essa competição, por exemplo, da profissional da educação física com a fisioterapia. Não, nós somos parceiros. Sim. Nós vamos realizar um trabalho juntos. E isso foi propagando. E os obstetras começaram a perceber que as grávidas estavam melhorando a saúde. Menos diabetes, menos pré-eclâmpsia, menor queixa de dor, né? E aí, o bacana é que eles falaram assim, nossa, no programa eu confio. Então vai pro programa. E assim, o programa na academia, quando você começou a ampliar, ele era um programa Dani Rico, era seu ou era um programa da academia ainda, né? Isso. Não era seu. Não. Então você não tinha uma certa autonomia ainda. Tinha, mas assim... Tinha autonomia de decidir o que eu queria no programa, não tinha uma autonomia financeira. Certo. Eu era hora-aula. Até que surgiu um convite para eu terceirizar em outra academia. E aí foi o grande pulo, né? Eu tinha já um bom tempo na companhia e aí falou assim, não, agora eu cheguei para a direção da companhia e falei, pedi demissão.
Falei, olha, eu quero pedir demissão. Aí, uau! Porque eu cuidava do programa de hidro, cuidava do programa gestante, do pós-parto, e ainda lancei o programa do bebê. Então eu dominava. Tudo. Na verdade, você entregou para eles um produto que é seu e não deles, né? Eu criei tudo. E aí eu falei, poxa, agora eu vou trabalhar no meu programa, no meu negócio, na minha empresa, né? E aí foi aquela loucura, abrir empresa, logomarca. Uma aluna, que era minha aluna de personal, fez a logomarca, que é uma barriga, né? O programa Dani Rico, se você for dar uma olhada, é uma barriga e tudo. E o que foi assim, só te cortando um pouco, mas o que foi a virada de chave? O que te fez assim, cara, em vez de eu ser empregado, eu vou ser empresário? O que você acha? Porque eu cheguei no topo. Entendi. Ali não dava mais para crescer. Não. A própria diretora na época falou assim, Dani, voa. Realmente. Porque eles queriam me oferecer uma coordenação. Mas não era o que eu queria, né? Eu precisava, porque o que eu sentia, Caio? Era um propósito mais forte do que financeiro. Eu estava ajudando mulheres. Pô, o impacto que tem na saúde. Empoderando mulheres, absurdo. Tirando mulheres de depressão pós-parto. Então, para mim, sempre foi uma visão maior do que isso. Não só dinheiro. Né? Até eu tive um marido de uma aluna que ele falou assim, Dani, você podia ganhar muito dinheiro. Ele falava para mim, se você, por exemplo, naquela época, né? Que eu falo, naquela época, 15 anos atrás, ele falava assim, por que você não faz uma troca de repasse? Uma loja de móveis de bebê, o que a loja... as suas alunas comprarem, partes, né? Traz um percentual, mas eu não tinha essa visão, sabe? É interessante isso, que o meu marido é meu sócio, né? E ele cuida muito dessa parte administrativa, financeira. Eu nunca tive esse olhar ambicioso na época, assim, o meu propósito era cuidar daquelas mulheres. Eu digo que a minha linguagem de amor é o servir. E isso é uma coisa muito... a minha essência, sabe? E hoje o programa, ele tá... assim, de tudo isso que ele cresceu, que tomou braços, hoje ele funciona como? Ele é uma empresa que presta serviço dentro de academias. Isso. E são quantas hoje no Brasil? A gente só está em Brasília. Só em Brasília. Por quê? Aí você vai até puxar minha orelha. Eu tenho um defeito, que eu sou muito centralizadora. O programa leva o meu nome, Dani Rico. E eu tenho muito medo disso. Então, por exemplo, todo mundo fala, faz franquia, né? Cresce. O meu receio de crescer e não ter controle do meu produto é grande. Porque eu sei o que está acontecendo em todas. Então, hoje nós estamos em 5 locais. E desses 5 locais eu tenho total controle do que está acontecendo agora, né? E eu prezo muito por isso, sabe? A minha equipe, ela é muito treinada, ela é muito orientada. Eu tenho consciência, assim, por exemplo, meu alerta do WhatsApp, qualquer cliente que me chama, eu respondo, eu dou atenção. Então, acaba que, assim, eu não digo que não vai existir essa expansão fora, até porque eu recebo muitos convites. Mas eu preciso trabalhar essa questão mesmo, sabe? De deixar fluir e entender que vai atingir muitas mulheres, mas eu sei que pode perder um pouco, né? Em termos, quando você... É o que acontece com todo mundo que cresce. Acho que é igual o médico. O médico tem, em partes, de montar o próprio consultório, e aí ele fica com receio de crescer, mas assim, o jeito de você impactar mais vidas hoje é se você consegue atender mais gente, cresce. E a qualidade, por mais que todo mundo fale, é inevitável que ela caia um pouco, mas é uma forma, às vezes, mais... E você já pensou, às vezes, de escalar isso de forma com cursos digitais? Já. Criar uma plataforma uma plataforma educacional para você capacitar outros educadores físicos a conseguirem abraçar a sua cultura, o seu projeto, porque é algo muito bom que não pode ficar preso só em Brasília, você concorda? Com certeza. Isso pode impactar muitas vidas. Hoje a gente tem muita dificuldade com os profissionais da área, infelizmente. Uma nova geração... Esse problema da geração. Essa turma, ela tem um pouco de dificuldade de querer correr atrás do conhecimento. Eu, quando era estagiária, era engraçado, eu ia nas academias para acompanhar as aulas dos melhores professores de Brasília e falava assim, eu não quero receber nada.
só quero assistir. Então eu tinha essa sede de conhecimento. Eu fui para México para fazer um curso de doula e parteira no interior do México. Fui para Las Vegas para fazer um curso mundial, que é um congresso mundial de hidroginástica. Então eu corri atrás porque eu queria ganhar conhecimento. E eu sinto que essa nova geração, eles não correm atrás. A gente tem que puxar esse profissional, tem que treinar esse profissional, entende? Então, o curso digital, quando eu lancei um curso em 2015, eu estava recém-parida da minha filha, a última, da minha caçulinha, o meu marido, um cara muito pra frente, um visionário, né? Ele falou, vamos para o digital. E me pegou no meu puerpério. Sim. Então, eu fiquei um ano. Tem um canal do YouTube, que a minha filha foi a minha cobaiazinha até um ano, né? Eu ensinando toda a questão do desenvolvimento, desde o primeiro thumb time até o caminhar. E aquilo ali foi um projeto muito bacana, que eu consegui atingir muitas pessoas. Até hoje eu recebo, né, comentários de vídeos pedindo ajuda e vários falam, olha... Ajudou minha filha a sentar, ajudou minha filha a engatinhar, ajudou a ficar em pé, né? Então, isso é muito grato. Só que eu sou presencial, sabe? Eu gosto de conhecer a sua história, eu gosto de estar ali te acompanhando, mas eu sinto que você tem que romper essa bolha. Você tem que romper a bolha de que você consegue atingir muito mais gente com o digital. Eu lancei um curso digital em 2016, vendi vários cursos, mas para os próprios pais. Então, a ideia era o treinar em casa, que aí veio a pandemia, e aí a pandemia realmente a gente teve que se adaptar, né? Até porque para sua área que dependia de físico, com certeza foi um baque, né? Assim como muita gente sofreu aí. O meu online na pandemia, que era aula ao vivo, tinha de 39 a 50 alunas fazendo aula do mundo inteiro. Sensacional. Sensacional. Foi assim, impactante, né? A gente comprou até uma televisão bem maior para poder enxergar e corrigir, né? E até hoje a gente tem uma rede de apoio, um grupo de rede de apoio, todas da pandemia. Né? Eu ainda vou fazer um encontro de todas elas. Então, eu tinha uma brasileira que morava na França, Inglaterra, Espanha, Itália. A gente conseguiu atingir muita gente. Novamente lançamos o produto, né? Só que é aquilo, a gente tem que estar focado no digital. Então, é difícil, é muita coisa. O tempo, né? Você tem o presencial, tem o digital, tem que estar nas redes sociais, tem que estar o tempo todo esse movimento e eu preciso de tempo para me organizar, para dar conta de tudo. Então, eu preciso deixar a empresa tocando para poder me dedicar à parte digital. Então, sabe que eu acho que vai chegar um momento que a Dani Rico vai realmente ir para frente das câmeras, né? E isso também vai até ajudar a ter tempo, a se programar. O sonho do meu marido sempre foi esse, né? A gente tá viajando e trabalhando no digital e tendo mais liberdade do ir e vir, né? E falando em marido, vamos lá, é um assunto muito bom, né? O que você vê hoje dos pais no seu... Tem crescido, com certeza, a participação deles. E muito. Você acha que... Mas ainda falta muito? O pai está mais presente? Olha, do início do programa, né, de 2000 para 2024, graças a Deus a gente teve uma evolução, uma mudança radical da participação dos pais. Antigamente eu escutava nas rodas de gestantes, tipo, comentário: eu acho muita burrice acordar de madrugada. Se ela que vai ter que dar o peito, por que que eu vou ter que acordar? Para mim é uma falta de... É sem noção. Deixa só um acordado, não os dois, né? E aí você respira e pensa, coitada dessa mãe, né? É o que a gente imagina. Eu fui mãe solo, fui uma mãe sozinha na minha primeira maternidade. Digo para vocês, não é fácil. As mães solos que escutarem, né, essa conversa,
Força, meu abraço para vocês e tentem uma rede de apoio da família, se possível, ou se não, uma rede terceirizada, porque realmente cuidar de um filho sozinho não é fácil, mas a gente consegue, né? No suor Dá conta, dá né? conta. O amor de mãe supera tudo, sim. né? E eu tive a experiência de ter um parceiro de vida e um pai sensacional, que é o meu marido. Eu vi a diferença de um pai participativo e de não ter o pai presente, né? Então, o meu marido, de madrugada, nas amamentações, ele estava amassando abacate com granola, me dando na boca de madrugada, enquanto eu estava amamentando meu filho. Então, nós tivemos, assim, nós dizemos que nós temos um trabalho em equipe. Cada um faz uma coisa, até porque ele é meu sócio, né? E é isso. Enquanto ele está lavando a louça, eu estou dando aula, está cuidando dos filhos, a gente se divide, porque isso sim é uma parceria, né? E eu te admiro muito. Eu digo que, nossa, é um exemplo de pai, né? O contato que você tem com a Maria no seu dia a dia é algo assim que tem que realmente mostrar. Parabéns, porque você está conseguindo movimentar, né? Realizar esse movimento que a gente precisa impactar mais pais. Não. Nos cursos de gestantes que a gente oferece no programa, a gente consegue, sabe, trazer. E o mais bacana, a maioria participa, a maioria vai no curso. Então, isso já é um primeiro passo, né? Se você tem interesse de participar, de assistir uma palestra, é porque você está interessado. E tem pais que perguntam muito, que são assim, sabe, que anotam. Então já mudou muito, mas ainda precisa desse movimento para que a gente tenha mais pais participativos. E não ajudar, e participar. Participar, né? O pai, acho que é o que você falou, obrigado. Eu acho que em tudo eu devo a Graça Marina, porque ela é questão de comunicação. Sim. É porque aquilo, às vezes, a gente fica até onde vai, se a mulher, a gente fica com receio, o homem tem o medo, talvez, né? A boa parte, assim. Acho que hoje os maiores medos do pai dele não ser tão presente é que ele acha que a mãe faz melhor, então que ele não precisa fazer, o que é errado. Ele tem que estar participando, tem que estar mais ali. A história dele achar que ele só tem que prover, não é isso, tem que estar presente. Tem que dividir o momento ruim, o momento bom, acordar de madrugada, tá ali, nem que seja para ficar acordado do lado, sentado ou fingindo que tá acordado. Todo apoio conta, porque é uma fase de vulnerabilidade muito grande para a mulher e você se sentir sozinha ali, fraca, não ter ninguém do seu lado para você conversar, para falar sobre, é complicado. É muito difícil. O que assim você acha que poderia ser feito para a gente conseguir estimular mais que os pais participassem? Tanto dessa fase, talvez do programa, ou porque no programa eu cruzo com muito pai, acho muito legal quando a gente cruza os pais, por mais que a gente ainda não é muito próximo, mas você vai ficando um amigo aos poucos, né? Eu acho que é trazer a consciência da importância da vida do pai, a importância do pai na vida da criança. Porque o meu exemplo, mãe solo, eu achava que eu era o suficiente para minha filha. Só eu bastava, mas não, ela tem um vazio, ela tem um espaço que não foi preenchido paterno, né? E isso sim, terapia, né? E aí ela vai ter que trabalhar isso porque é a bagagem dela. Então, se o pai tem a noção o quanto ele é importante na vida da criança e esse papel do pai faz toda a diferença no futuro desse ser, né? Do futuro da Marina, ela vai ver o exemplo do pai, ela tem na cabecinha dela ali, a minha mãe é assim, meu pai é assim. Essa família funcional é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, para a segurança emocional. Então, acho que dá para a gente pegar por aí, sabe? Ótimo. Mostrar a participação do pai, porque você é de um jeito, a Marina é do outro. E os dois vão se unir, vai ter esse, sabe, o completo. Então eu digo que hoje os meus filhos têm, eu vejo, é diferente. Eles têm a participação do pai muito forte, sabe? E eles sabem, por exemplo, meu filho fala, mamãezinha, ele já vem, ele sabe quem é a mãe e quem é o pai. É legal isso, a gente ter, sabe, essa diferença. Até mesmo você foi criado de um jeito, a Marina do outro, e aí, né? Então a gente trazer essa importância, buscar o desenvolvimento da criança nessa segurança é fundamental a gente assim, ver a consequência
futuro benefício que essa criança vai ter. Não, sensacional. Eu acho que assim, aqui a gente tem uma aula tanto para falar de, se a gente pegasse para falar de pai, de paternidade, maternidade, também de empresa, eu acho que o seu programa ele é sensacional, ele atende, para quem não conhece, quem passa a conhecer faz total sentido, e eu vejo que hoje, como você falou, ele impacta muito a saúde das pessoas. Muito. E assim, como a gente vai chegando ao fim, eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para o pai, uma mensagem para a mãe, mas uma mensagem também para quem é um profissional de saúde, que às vezes, assim, sai educador físico ou fisioterapeuta, o que você acha? O que você dá de dica para ele, assim, para ele tentar achar o espaço dele e criar um negócio dele, assim como você fez, criar algo que mude a vida das pessoas? O que você falaria para eles? Bom, primeiro, né, cuidar de pessoas é algo que é gratificante, e você perceber o quanto você tem, né, de impacto na vida, né, tanto da parte da saúde quanto da parte emocional, é algo assim que eu digo para você que não tem preço, sabe? Você passar na rua e a pessoa lembrar de você e falava: Dani, nossa, olha, meu filho já está com 12 anos, fez o programa. Você impactar a vida de uma pessoa para o bem, isso faz toda a diferença, né? E para o profissional da saúde, é ter sempre um olhar empático para as mães. As mães que estão ali, né, realmente se doando 100%. Eu digo mães porque nesse primeiro momento, a mãe ali, ela está sendo muito sobrecarregada em tudo, né? No seu próprio corpo, na sua questão da privação de sono, na amamentação, principalmente a mulher no puerpério. É uma mulher que está muito fragilizada, que ela está realmente muito cansada. E você proporcionar, né, ou até mesmo dar esse apoio, falar algo bacana de ouvir, sabe? Um cuidado especial, ela vai te agradecer, porque é o que mais ela precisa, sabe? De uma palavra de acalento, de um abraço, de falar: olha, eu seguro o seu bebê, vai ali no banheiro fazer um xixi, vai, sabe, comer alguma coisa. São coisas pequenas que fazem a diferença. Então, isso no programa é algo que a gente prioriza, que é ela tá ali naquele momento da aula para ela, esse autocuidado. Né? Então a gente está ali segurando um bebê para a mamãe malhar, suar um pouquinho, ou até mesmo ter uma rede de apoio na aula, de conversar sobre um assunto ou uma dificuldade, faz toda a diferença. Então ter um olhar empático, né? E realmente acolher essa mãe em qualquer espaço que ela estiver, né? Então isso que falta um pouco às vezes. É sensacional, gente. Acho que assim, quem tem filho sabe que não existe você usar o banheiro de porta fechada mais, né? Sim, não existe. É verdade. Maria tá toda hora, papai batendo na porta, fala: gente do céu, não dá pra ter um segundo. Mas isso é um momento do dia. Agora, pra mãe, é 24 horas, sim, porque a criança sempre tá atrás da mãe. E o pai acho que tem que estar ali e aliviar a sobrecarga, porque não dá, ela não tem um tempo para cuidar dela, né? Ela cuida da casa, ela cuida dela, ela cuida do marido, ela cuida do pai, cuida da mãe, é tanta coisa e ela não tem tempo para cuidar dela. Ela ainda precisa estar com o corpo em shape, tem que estar magra, tem que estar realmente provando algo para alguém, e isso para mim, sabe, é terrível. E uma coisa que eu acho assim, os pais às vezes, a gente durante essa fase é muito tenso entre o casal, né? Sim. A gente às vezes esquece que tem um casal ali. E eu ouvi durante a minha mentoria com o Joel e com o Caio Carneiro eles falando que, cara, é uma fase difícil. Muita gente briga e muita gente infelizmente separa, mas se segura, porque isso vai passar. E depois volta, é melhor, vai melhorar, né? Então acho que o pessoal não desistir. Eu acho que o casamento, ele tem que sobreviver à questão, né, do nascimento de um filho, porque é uma fase mesmo, é uma fase cansativa, mas ali você vê o quanto sólido está o relacionamento, né? E essa parceria, essa divisão de papéis, é um trabalho em equipe, e se está muito pesado, contrata, né, um serviço terceirizado para dar um apoio. Eu digo para as alunas, né? Olha, contratar uma plantonista para no fim de semana você poder dormir um pouquinho, faz a diferença. Ou então para o casal, sabe, jantar, mesmo que seja 7 horas da noite, dar ali uma fugidinha, faz bem pro casamento, né? Então não pode esquecer que viraram pai, viraram mãe, mas não deixaram de ser um casal. Excelente, gente.
É muita coisa, a gente consegue se perder aqui para falar, porque é um tema muito bom de falar, Sim. e que duraria horas, e depois a gente pode estender para próximas vezes, né? Sim. Dani, qual que é a frase que você me falou que você passaria para as pessoas hoje? Uma mensagem? Quando você faz algo com amor, é sucesso garantido. Então, aqui, ó, uma lembrancinha nossa para você levar, não esquecer da gente. Que obrigada, olha que lindo! Gente, obrigada, me emocionei. Agradeço muito sua presença, pelo seu tempo aqui. A gente, quando vira pai, igual a gente já teve colegas aqui que são pais, que deixam de estar em casa com o filho para estar aqui, a gente sabe como é difícil sair de casa para ir. Então, muito obrigado de coração por você ter vindo. Espero que a sua mensagem e o seu propósito sirva de exemplo para os colegas entenderem que aquilo, às vezes você está ali, ela encontrou o espaço dela, ela criou uma categoria, aquilo. E existe uma coisa que eu já ouvi o pessoal falando muito no grupo do Influência, que é, se você não consegue ser o melhor numa categoria, cria a sua própria. Isso você mesmo. Criou uma que você é a única hoje e que eu acho que com o tempo você vai escalar. A galera aí que quer ir atrás dela, manda mais convite, uma hora ela vai. E nisso, com certeza, eu espero que o seu programa, sua mensagem se alastre. Acho que tem muita gente, para mim, eu falei com a Marina, o programa da Dani era algo que, é óbvio que é utópico, mas imagina se houvesse um país onde você consegue o governo fornecer isso para as gestantes, Sim. né? Mas antes tem muito trabalho a ser feito no Brasil com o básico que não é feito, então... Mas a gente fica com o sonho, né? Não custa nada sonhar, a esperança. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Queria que você falasse para o pessoal que está em casa onde que eles te encontram. Sim. Quem quiser saber mais de você na rede social, poder falar. Bom, nós estamos nas melhores academias de Brasília, né? Na Aquas Fitness, em Águas Claras, na 508 Sul, na Bodytech Sudoeste e Lago Sul, na Academia Aquafan na Asa Norte. Então, temos o programa Gestante, Pós-Parto e o Infinity, que a Maria faz, que é dos 6 meses aos 3 anos. Gente, é incrível. A Maria agora quer subir tudo na casa. Eu falo, caramba, de programa. Ela quer subir e assim, tá se desenvolvendo incrível. Aula, demais. Nadando, pulando. Eu amo ir na aula de natação. Dica pros pais aí que às vezes estão sem... A aula de natação é imperdível. A partir dos 3 meses. 3 meses pode começar. Então, assim, não deixem de acompanhar nas redes sociais, procurar saber um pouquinho mais, certo, Dani? E nós vamos marcar mais alguma coisa? Temos um convite para te fazer. Bom, gente, eu acho que os pais precisam ser tocados e nada melhor do que convidar o Caio para falar sobre a participação efetiva do pai, né, na vida da criança. Então, vai ter um convite especial para você participar de um bate-papo. A gente vai fazer no Zoom para poder ser algo bem mesmo, sabe, seletivo, para a gente poder conversar, bater um papo e falar sobre a questão do papel do pai na vida de um bebê. É lógico que eu tô dentro, espero que a galera participe, por saber quem é pai aí, que seja mais ativo, é a mensagem que eu deixo, porque a única coisa que eu tenho a dizer, assim, é o tempo que... Tempo a gente nunca... É a única coisa que a gente não compra de volta. Sim. E o tempo com o filho não tem preço, então... E o tempo passa rápido, viu? Tem que aproveitar. Gente... Obrigado mais uma vez pela audiência. Aqui foi hoje o Café com o Doutor da Saúde aos Negócios. Entramos hoje um pouco em família, mas é isso, né? Família vem junto com a saúde sua e depois vem os negócios. Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta e toda segunda-feira tem um novo episódio. Boa semana, fiquem com Deus.